Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. GaloCast começa agora. A gente já agradece a companhia de vocês e que vocês possam ficar com a gente durante todo o nosso bate-papo de hoje, porque ele é muito especial. Patrícia Merces. Isso. Merces, sócia fundadora da cervejaria Colombina, a estrela de hoje. É isso, Goiana do Pé Rachado. Exatamente. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada. A gente vai poder conhecer um pouquinho mais da tua história como mulher, como empreendedora e também como parceira agora aqui do Shopping Galo. É isso. E a Patrícia é engenheira de alimentos, é isso? Você se formou em engenharia de alimentos? Me formei aqui pela PUC e Universidade de Liège, na Bélgica, que foi quando eu tive o primeiro contato com cervejas. Que bacana. A Patrícia é nascida aqui em Goiânia, tem 39 anos e são 4 irmãos na família? Nós somos 4, somos 3 mulheres, né? 2 delas estão no negócio, né? Eu, minha irmã, Fernanda, e o João também, que é o caçulinha e tá no comercial aí junto comigo. Maravilha. Quantos anos existe a cervejaria? A cervejaria tem 25 anos, né? Começou com os meus pais, mas num modelo de negócio diferente, um modelo de atendimento ao consumidor final, né? Que a gente chama de B2C. E em 2013, a gente remodela todo o negócio e lança a Colombina, já no modelo B2B, né, atendendo bares, restaurantes, supermercados, empórios. E essa remodelagem, ela surgiu por quê, Patrícia? A necessidade veio a partir de que momento? Quando vocês se uniram e falaram, não, a gente precisa mudar, a gente precisa inovar, a gente precisa trazer algo novo. Sim, a gente visualizava o movimento das cervejarias artesanais crescerem, né? Brasil afora e mundo afora. Sim. Era um movimento realmente acontecendo e eu acredito muito na diversificação, na evolução do negócio. Às vezes a gente tem que matar o nosso negócio para ele ficar de pé e, não é às vezes, né, em vários momentos da empresa. Sim. E eu enxergava como um diferencial, né? Não existia isso aqui ainda em Goiás, da forma que a gente se propôs a fazer, com diversificação, trazendo vários estilos, trazendo o orgulho da nossa terra, né? De usar nossos ingredientes daqui, de falar, realmente ter parcerias. Eu diria que foi algo ousado, não? Há 11 anos. Sim, né? Com certeza. Trazer inovação, a gente fala que a gente sempre abaixa o mato, né? Então a gente tem que ensinar o público a beber também. Sim. A gente ensinou muito o nome dos estilos, né? E então foi algo realmente novo e que a gente, né, se propõe a fazer até hoje. E que deu certo desde o princípio, quando vocês fizeram essa reformulação, ou vem dando certo gradativamente? Vem dando certo gradativamente, né? Porque é uma construção diária. Né? A gente sair de um movimento mainstream que é só da Pilsen, que todo mundo estava acostumado a beber, né? Para novos estilos. Então, trazer uma cerveja com trigo, trazer uma IPA, né? Uma IPA. E então, assim, né? São estilos mais amargos, às vezes, ou mais frutados, ou maturados em madeira. Então, a gente consegue fazer muita brincadeira com a cerveja, né? Isso me enche os olhos, né? Não ficar travado num estilo só. Sim. Porque é uma microcervejaria. E a força do micro, né, do artesanal, é justamente a diversificação, é o seu poder de trabalhar a inovação de forma rápida, né, de trazer possibilidades para o seu cliente. Porque as grandes, elas estão mais interessadas em vender mais do mesmo, né? E nós não, a gente encanta com experiência, com diferencial. Né? Eu falo, são cervejas gastronômicas, não é só o vinho que harmoniza com a comida, né? Nós temos 14 estilos, a gente tem muito mais possibilidade de harmonizar aromas e sabores do que um vinho. Não é aquela cerveja que eu apenas vou sentar num bar, vou reunir meus amigos para tomar uma cerveja. Não, eu posso fazer disso um evento ali na minha casa, um jantar diferenciado. Exatamente. Então, e hoje a Colombina é muito isso.
A gente traz desde a Pilsen puro malte até estilos mais complexos, maturados em madeira. Então, a gente tem uma gama de produtos hoje para todo mundo. E tem aquela que seja queridinha? Tem, com certeza. Essa daqui que está na nossa promoção, né, aqui no Shopping Galo, foi premiada como a melhor do Brasil em finalzinho de 2023. Olha que legal, gente. A melhor cerveja do Brasil é nossa, é aqui do estado de Goiás. É isso. Que incrível, que legal. E a gente brigou com 1.125 cervejarias brasileiras nesse concurso. Então foi incrível, foi realmente coroar os nossos... uma década, né, de trabalho com cerveja. E essa outra que é uma American Wheat com cagaita. Cagaita é um fruto regional aqui do Cerrado, é uma frutinha cítrica. E é um estilo de trigo, é um pouquinho mais lupulada, então é um pouquinho mais amarga. E leva a citricidade da cagaita. Então esse é o nosso DNA. É trazer tantos os insumos regionais que a gente pode utilizar, sempre tendo, logicamente, os elementos da cerveja, o malte, o lúpulo, né, mais em evidência, e os elementos ali dando um toque especial. E a gente sempre fez muita parceria e a gente está muito empolgado com a parceria com vocês, né? A parceria super legal que já está agitando, né, os lojistas, os clientes, os consumidores aqui do Shopping Galo. Amor à moda antiga, você vem realizar as compras aqui no Shopping Galo e a partir de R$300 você já leva uma cerveja colombina para casa. Como surgiu, Patrícia, essa parceria? Teve a iniciativa de qual lado? Como que foi? Então, o Shopping Galo, né, nos convidou para estar aqui nessa promoção e foi muito, muito legal. Assim, a nossa história como colombina é essa construção regional de parceria com marcas locais que a gente admira, né? Então, a gente ficou muito feliz com esse convite aqui de vocês. E vamos arrasar aí. Não tenho dúvida, já estamos arrasando. Sem dúvida alguma. Patrícia, fala pra gente como é liderar hoje. Você é uma mulher empreendedora, né? Uma mulher de negócio, diretora. Como é tá ali na frente disso? Como é para você hoje encarar esse desafio, que continua sendo um desafio, né? Como a gente colocou, um desafio diário. Mas você, como mulher... Tá, vamos lá. Acho que desde pequena, como eu nasci numa família empreendedora, para mim sempre foi normal, né? Mas sim, tem os desafios, que é normal quando você tá ali no seu núcleo familiar, você é super apoiada. Para mim o empreendedorismo, né, sempre foi... eu via meus pais fazendo. Então eu não via desafios. Mas quando você vai para a realidade fora da sua casinha, existem sim os desafios. Mas eu falo muito assim que você tem que ser competente, né? Então, sendo mulher, competente, tá tudo certo. Mas tem aquelas coisinhas que você, né, meio que às vezes fecha os olhos, ou às vezes com gentileza você fala assim, poxa, né, enfim, ensina talvez ali um fornecedor a te tratar, né? Assim como ele deveria tratar qualquer pessoa. Exato. Mas às vezes acaba que por ser mulher tem alguns desafios a mais, né? Mas eu falo, bom, fecha, segue em frente e faz seu melhor aí como profissional, né? Como você colocou, você nasceu nesse meio, né? No meio de uma família empreendedora. Não tinha como fugir? A Patrícia iria seguir os mesmos passos dos pais? Ou já teve algum momento assim lá atrás da Patrícia? Não quero me meter não quero ser isso não, quero fazer uma coisa totalmente diferente. Olha, uma empresa familiar é um desafio, né? Então assim, quando eu me formei, eu não queria trabalhar diretamente com os meus pais, porque eu queria ver o mundo, entender o que eu poderia agregar no futuro, efetivamente. Então eu fui para o mercado de trabalho e foi muito bom. Foi muito bom. Eu trabalhei já numa multinacional de saúde, a Amil, e lá eu aprendi muita coisa sobre gestão. E isso me deu assim mais embasamento, né, para quando eu fui para o projeto da Colombina. Porque, na verdade, a Colombina
ela existe mesmo? Ela estava engarrafada ou engavetada? Não foi ser só depois, né? Engavetada desde 2008, quando eu me formei, né? Então, assim, meu projeto foi todo voltado para a evolução. Então, quando foi o momento certo, quando eu estava me sentindo mais segura, minha mãe que estava aqui na gestão da cervejaria, e aí eu apresentei o projeto para ela. E ela sempre me deu muita força desde o início, né? E, enfim, então a Colombina, ela nasceu assim, empresa familiar, que veio para fazer diferença aqui, né, no estado de Goiás e no Brasil, efetivamente. Não é fácil, como você colocou, trabalhar numa empresa familiar. Sim. Quais seriam ou quais são os principais desafios diários ali, dessa convivência? Sim, primeiro, né, a gente... De tentar separar, né, profissional do pessoal. Isso, exatamente. Então esse é um primeiro ponto. Cada um entender o seu papel, né? Então, o que a Patrícia tem de ponto forte, onde ela vai atuar, onde minha mãe atuaria, onde a Fernanda atuaria. Então, e a gente ir se formando, né, profissionalmente. Então, fazendo cursos, formações, para a gente ser o melhor para o nosso negócio. Porque se a gente não é o melhor para o nosso negócio, a gente não tem que estar ali, né? E aí o segundo ponto é comunicação mesmo. Enfim, é muito, muito, muito importante, né? Para a gente ter um relacionamento profissional ali de longo prazo. E então acho que esses dois pontos realmente são cruciais aí para uma empresa familiar dar certo. A gente está alinhado no propósito. Sim, mesmo objetivo. Mesmo objetivo, porque não adianta, né? Eu acreditar que a Colombina ia ser algo legal para o negócio que já existia e eles não acreditarem, né? Então todo mundo tem que comprar a ideia. Porque imagina, né? Um remando, o outro puxando para trás. Não aí dá fica pesado. Não. Então, são quantos colaboradores hoje com vocês? Hoje são 18 pessoas. E a gente tem tudo verticalizado, assim. A gente produz, a gente vende, a gente distribui o nosso produto. Então, isso é muito importante, acredito, para fazer realmente o negócio ir para frente. Eu não acreditava em botar meu produto na mão de um distribuidor, por exemplo, no início, porque ninguém sabia comunicar, basicamente, assim, né? A gente construiu muita coisa, a gente ajudou a construir o mercado naquele momento, e para isso a gente precisava estar à frente, vendendo, comunicando, ensinando, fazendo treinamento no ponto de todos venda. Esses pilares, né? Para todo mundo saber vender o nosso produto. Sim. E é um produto hoje que você considera fácil de ser vendido? Olha, ainda, como eu te disse, a gente tem uma gama de produtos. Porque né? a cerveja artesanal, a gente estava conversando aqui antes do bate-papo começar, né, Patrícia? É uma cerveja que algumas pessoas ainda acham, é uma cerveja muito amarga, é uma cerveja que eu só vou encontrar ela quente, é uma cerveja muito cara. Sim. E não é bem isso. Por exemplo, quanto custa hoje o produto final? Então, nas gôndolas a gente pode encontrar ela a R$14,99 e é um produto que é muito incrível, né? Enfim, é feito com todo o tempo que a cerveja precisa para ficar boa, é feito com insumos de altíssima qualidade, é do melhor que há no mercado. As nossas parcerias, né? Por exemplo, essa é feita com um café especial, café hoje tá um ouro, né? É um café de torrefação goiana. Que chama Kings, e pra gente é muito, muito legal, assim, trazer esses parceiros, então agrega muito valor. E a gente tem também aquela cerveja do dia a dia, que é uma Pilsen, você beber geladinha, ela é filtrada, né, então é pouca amarga, acessível, né, a gente encontra ela hoje a R$ 5,49, a long neck. Então a gente tem cervejas para uma gama hoje, né? De quem quer beber com qualidade. Qual que é a porcentagem de álcool? Vocês têm a sem álcool, né? Hoje a gente tem a sem álcool, que é uma Session IPA com lúpulo goiano, então ela é bem cítrica, bem gostosa. Gente, a cerveja é mesmo 100% goiana, que legal isso. A gente tem a puro malte, que é bem levinha, 4,3%. E aí depois a gente vai caminhando, né, para as regionais.
a linha regional que a gente fala, Sim. Que tem os ingredientes mesmo, especiarias regionais ou frutos do cerrado, e aí a gente vai indo para a nossa linha coralina, que, né, é uma homenagem a Goiás, né, a Cora, e que é uma linha super premium, que aí vem garrafa de espumante, ela leva muito fruto, muita especiaria, então você sente muito ali, são cervejas escuras, são cervejas maturadas em madeiras brasileiras. Então, assim, a gente tem uma gama de produtos para todo mundo. Todos os públicos, todos os públicos, né? E é algo que a gente está quebrando realmente, né? Porque todo mundo, quando pensa em cerveja artesanal, é cara, é escura, é amarga, é turva, é quente. Não, gente, cerveja não foi feita para beber quente. Não. Então, né, um estilo ali, a nossa Pilsen puro malte, que é super levinha, filtrada, acessível, foi feita para beber gelada. Trincando. Agora, né, aquelas cervejas mais alcoólicas, escuras, aí a gente, né, serve gelada e fala, se você, né, quiser, para sentir mais os aromas, você pode beber ela um pouquinho mais quente, deixa um tempinho na mesa. Mas então, assim, né, a gente trabalha esse consumo a partir do estilo, né? Mas a gente tem hoje produto para todo mundo. Maravilha. Eu consigo encontrar minha colombina nos grandes, nos pequenos supermercados, nos empórios. Perfeito. Hoje a colombina está em todos os lugares. Colombina em todos os campos. Que maravilha! A gente tem bares e restaurantes. Nós temos em grandes redes de supermercado. A gente pode falar o nome aqui? Podemos, produção? Podemos. Pode. Podemos. Tá, a gente está hoje no Atacadão. A gente está no Costa, Empório Prime, também supermercados de bairro, distribuidoras. Maravilha. Então, não tem desculpa de falar que não encontrou a colombina aqui. Não, e não somente em Goiânia, né, Patrícia? Até onde a colombina chega? Olha, hoje a gente tem um foco muito regional, porque a cerveja, ela tem uma carga tributária que é pesada, e ela é um produto pesado para transportar, né? Você está levando água, digamos. Então, acaba que hoje a gente fica muito regional, então a gente tem uma presença em Brasília, certo. Mas nós estamos, nesse momento, assim, segundo semestre, vai ser um semestre para a gente buscar outros estados. Então, a gente já está maduro para isso, né? Então, a gente entende, né, que a gente tem uma presença hoje muito legal no estado de Goiás. A gente quer ser a cerveja do goiano, a gente quer crescer mais, mas a gente hoje tem muitas oportunidades em outros estados. Essa semana eu estava na APAS, que é a maior feira da América Latina de alimentos e bebidas, lá em São Paulo. Então, né, já aproveitei para fazer também parceria com São Paulo, Brasília, Tocantins. Então, brevemente, com certeza, a gente vai estar caminhando aí para outros estados. E essa busca de outros mercados, ela acontece visitando feiras, visitando os outros estados? Como que funciona isso? Sim. Como vocês chegam ali no denominador? Não, esse estado pode ser muito legal para a gente inserir. Sim, principalmente assim, a gente sempre fala, a gente acaba partindo de um estudo de contabilidade, contábil mesmo, né? Para entender onde a gente, nesse momento, vai ficar mais interessante, mas a partir do networking, a partir de feiras, né, desses eventos, mas eu falo que tudo é conexão. Tudo são pessoas. Sim. A gente, né, é muito feliz de estar sentado aqui nessa mesa, porque acredito que a partir daqui a gente vai fazer outros negócios aqui no Shopping Galo. Sim. E assim, né, eu dou muito valor nisso. O regional. Afinal de contas, estamos falando de uma cerveja goiana. Patrícia, qual é a produção? É a produção diária? Como que é? Hoje a gente produz todos os dias. Diariamente. Por enquanto é um turno só. E a gente tem uma capacidade instalada hoje de 90 mil litros mês. Aí vamos fazer uma comparação, porque isso pode ser um pouco uma incógnita, né? Heineken, quanto produz, tudo mais. O que é uma cervejaria artesanal, volume de produção. Mas, por exemplo, a Colorado. A Colorado é uma cervejaria de Ribeirão Preto, não sei se você chegou já a
a BB, né, ela é da Ambev hoje. Mas, por exemplo, quando ela foi vendida para a Ambev, ela tinha um volume aí em torno de uns 120 mil litros mês. Então, nós temos um tamanho bem legal, assim, né, que já chama atenção, né, uma capacidade instalada de 90 mil litros. Então, seria isso, né? Só uma base de comparação do que é uma cervejaria. Mas a produção diária fica de quanto? A produção, assim, cada batelada nossa fica em torno de 2.500 litros. Então, a gente consegue fazer uns 5 mil litros... Não, na verdade, 7 mil litros, né? Por dia, assim, mais ou menos, se fosse todos os turnos. Então, é isso. Para leigos, para quem não entende, a grande maioria, obviamente, Patrícia, dá muito trabalho para fazer. Então, eu falo que o maior trabalho é vender. É mais trabalhoso vender. Acredito que para toda empresa, né? Mas a cerveja artesanal ela é mais trabalhosa. Ela é, não, com certeza, ela é mais trabalhosa. A gente inventa muito, né? Aí os meninos lá na fábrica têm que ficar descascando laranja, tem que ficar, né, moendo baru. Então a gente dá trabalho realmente pro nosso time. Mas é uma galera muito apaixonada, assim, né? Então eles trabalham. Fica mais fácil, né? Fica menos difícil, mais fácil. E para conquistar essa venda, porque você acabou de colocar aqui, é mais fácil, aliás, é mais difícil vender do que produzir. Quais são os meios, os caminhos hoje que a Colombina ela utiliza? De que maneira ela utiliza as redes sociais, porque não tem como a gente fugir mais. Essa parceria, né? Obviamente, essas parcerias ajudam demais. Essa visibilidade, né? Sim. Hoje a gente faz muita degustação nas redes de supermercado. Ótimo. Porque a gente tem que colocar realmente a galera para provar. Porque uma vez que prova, cara, se apaixona. Eu brinco assim, sempre onde, né, palestras que eu vou, eu pergunto, quem aqui não gosta de cerveja? Porque tem gente que não gosta, né? E eu falo, tá, por que você não gosta? Por causa do amargor, por causa, né, eu acho forte. Então, tá bom. Hoje a gente tem 14 estilos. Se você me deixar, eu vou te evangelizar na cerveja, porque eu vou encontrar um estilo pro seu paladar. Sim. Porque às vezes você fala, eu gosto de frutado, eu não gosto de amargor, eu gosto mais de um sabor ácido. A gente tem as cervejas que são, tem um estilo brasileiro hoje, que é a Catarina Sour, que é um estilo bem leve, a nossa tem 4% de álcool, tem acidez e leva muita fruta. Então a nossa, por exemplo, leva maracujá e amora. E é muito leve, é diferente, é disruptivo assim para o cérebro, né? Que sempre tomou, por exemplo, uma Pilsen, tomar uma cerveja ácida com muita fruta. Sim. E então a gente fala que tem a cerveja para você só não sabe ainda. E através da degustação vocês conseguem esse objetivo, né? Exatamente. De atingir o paladar ali de uma pessoa. Porque não é possível, né? Com tanta variedade que vocês têm, fica muito mais fácil, né? Encontrar esse público. Projetos, Patrícia. O que a gente tem aí? Que você possa revelar de projetos aí para esse segundo semestre de 2025? Sim, a gente tem um lançamento para fazer no segundo semestre. E a gente, né, segundo semestre, vai ser um semestre de conquistar realmente outros estados. Né? Então é o que a gente quer realmente, crescer fora de Goiás. A produção maior da Colombina, ela acontece, tem um mês do ano? Geralmente no final do ano? A gente tem sim uma sazonalidade. O primeiro trimestre é o trimestre menor, né? Com menor produção, menor venda. Segundo semestre aumenta. E aí, a partir do segundo tri para frente, o mercado acho que naturalmente começa a aquecer mais. Em todos os setores, né? Exato. Então, assim, julho é um mês muito bom pra gente, porque a gente está presente também em várias cidades turísticas. Então, daí pra frente é só alegria, digamos assim. A gente vive um cenário econômico, político bem complicado no nosso país, né, Patrícia? De que maneira que a Colombina dribla tudo isso? De que maneira que vocês tentam lidar com isso de uma maneira
né, não tão desesperadora, porque eu vejo muitas pessoas, né, que estão realmente desesperadas de vários setores aí do empreendedorismo. E como a Colombina, ela tenta se manter ali, né, um pouco mais tranquila, para não surtar. Sim. Bom, realmente entendendo esse momento e oferecendo produtos que sejam acessíveis com muita qualidade. Então, a gente tem que se adaptar, sim, a esse momento, né? Por exemplo, a gente tem uma long neck, que é vendida no Atacadão, até então a R$3,99. Né? Então, assim, como a gente chega nesse patamar de preço, que às vezes você não vê uma Heineken nesse preço, Sim. Né? Realmente tendo parcerias com nossos fornecedores e querendo, né, entregar realmente um produto de qualidade com preço acessível para a gente ir ganhando escala e se tornando cada vez mais acessível realmente, né? A Colombina, ela sempre teve isso. Ela quer ser uma cervejaria de ótimo custo-benefício, né? Então, quando a gente fala também de uma cold brew, né, a R$14,90, cara, se for comparar com o mundo do vinho, Sim. é muito acessível. Sim. Porque não é uma cerveja, essa daqui especificamente, é uma cerveja que você vai beber rios, mas você vai beber qualidade. Né? Então, se for comparar com um vinho ali de menor qualidade, digamos, mais acessível, não é menor qualidade, mas mais acessível, né? Você vai começar ali nos 39, uma garrafa ali de 750 ml. Então, a gente considera, sim, para o seu momento de experiência ali, que é um produto acessível. Só que o público tem que entender que, sim, vai ter a Pilsen que você vai beber mais e vai ter as regionais, aquelas que são intensas, que você vai beber assim como um vinho, exatamente, né? Em menor quantidade. Né? Exatamente. Então, é claramente possível ter um produto de qualidade com preço acessível. Com certeza. Mágica da gestão. Aí que tá o segredo. E o segredo a gente não conta. A gente deixa nos bastidores, né, Patrícia? Mas é muito trabalho, Sim. né? E a gente conseguiu construir muita coisa legal nesses 11 anos de marca, muita parceria, né? O que, assim, acho que eu tenho como maior valor é a confiança que eu consegui construir no mercado, né? Tanto da minha pessoa quanto da marca. Então, hoje, graças a Deus, onde a Colombina chega, ela é sinônimo, né, de qualidade, de confiança, de entrega, né? Então, é isso. Sempre inovando, com muita qualidade, buscando os melhores fornecedores. Sim. E levando essa qualidade e esse bom preço pro cliente, né? E é isso que a gente fica esperando, sempre o melhor, né? Ressaltar mais uma vez, agradecer também a Patrícia pela parceria, a cervejaria, todos, né, os membros da Cervejaria Colombina, por essa parceria super legal aqui com o Shopping Galo. Agora a nossa campanha Amor à Moda Antiga, campanha do Dia dos Namorados, para você que vier ao Shopping Galo realizar as suas compras. A gente tem um mix incrível. Já comprou aqui, né, claro. Patrícia? Que ótimo. A gente tem um mix incrível de lojas aqui para todos os gostos. Então, a partir de R$300, você já leva, não é sorteio. Comprou R$300, você já leva uma Colombina para casa. Certamente a primeira parceria de muitas outras que vão vir por aí, certo, Patrícia? Com certeza. Espero que seja um sucesso. A gente vai fazer dar certo? Sim, já deu, tá dando. O shopping tá lindo, tá todo ativado, né, com a Colombina. Então, eu acredito que são dois produtos, assim, que o público vai gostar, né? A gente, junto com o marketing aqui, a gente queria algo realmente para fugir da casinha, sim, né? Para propiciar esse momento de experiência para os clientes aqui do Shopping Galo. Maravilha. Algum recado final para quem está nos acompanhando, Patrícia? Para quem tem vontade de empreender, os desafios eles estão aí, né? Para serem driblados. Alguma dica que você queira passar para quem está nos acompanhando? Tá, primeiro ponto, né, nesse quesito que você falou, da resiliência, um negócio ele não dá certo no primeiro ano, ele não dá certo no segundo nem no terceiro, então, assim, tem que ser resiliente mesmo, saber o que quer, às vezes você não sabe tudo, né, do negócio no primeiro ano, então você tem que realmente ir ganhando músculo aí, mas entendendo realmente o que você quer, porque quando você tem um objetivo, você não sai desse caminho, né? Você pode testar várias coisas, né? Eu testei vários negócios,
dentro do nosso negócio principal. Uns deram certo, uns deram muito errado, mas o objetivo principal, né, que era a cerveja. Então a gente, né, sempre preza aí pelo foco, ter resiliência para chegar onde você quer realmente. E acho que é legal de ressaltar que Goiás, ele hoje tem uma produção muito incrível de produtos artesanais. E aí eu falo que o artesanal, ele não é o fundo de quintal. O artesanal é aquele produto realmente que vai levar experiência, com muita qualidade, e inovação, né, e variedade. Então, priorizem o consumo de produtos locais, né? Hoje a gente tem a Colombina, tem outras cervejarias goianas, tem queijos incríveis que são premiados, tem cafés incríveis que são premiados, né? O café que a gente utiliza aqui na Cold Brew Lager, da nossa promoção, ele é um café premiado. Então, hoje Goiás tem muito valor agregado com sua produção. Deem prioridade pelo consumo local, que a gente acaba reforçando toda uma cadeia aqui, né? Com certeza. De pessoas. E a economia acaba girando por aqui. Exatamente. Né? Com certeza. Patrícia, adorei. Prazer. Mais sucesso. Obrigada. E próximas parcerias que venham aí com o Shopping Galo. Vamos arrasar. Pessoal, obrigada pela companhia. Até o próximo podcast.